No ano de 2019, uma das cantoras mais famosas do pop, Lady Gaga, divulgou para o seu público uma doença que a tornou incapacitante e a fez cancelar dezenas de turnês. Uma dor crônica generalizada e que é muito recorrente nos ambulatórios, cerca de 2 a 3%. No vídeo de hoje, iremos falar sobre toda a construção do raciocínio clínico acerca da fibromialgia, manifestação clínica, diagnóstico diferencial, os novos diagnósticos e também o tratamento. Então, solta a vinheta aí. Isso é muito youtuber, né, velho? Antes de começar o vídeo, eu quero te contar um recado. Se você é estudante de medicina e é novo por aqui, então se inscreve aqui no canal, deixa um gostei e fica acompanhando a gente, porque eu tenho certeza que muita novidade está vindo por aí e muito conteúdo médico, desde fluxograma, mapa mental, videoaula, então segue a gente. Para começar essa aula, nada melhor do que falar do que é a definição. Fibromialgia é caracterizada como uma dor musculoesquelética crônica, ou seja, maior do que 3 meses e generalizada. Essa dor ela é caracterizada por sintomas neuropsicológicos típicos, como fadiga, cefaleia, distúrbios do sono e alterações do humor, como depressão e ansiedade. Um ponto muito importante que eu quero que vocês se atentem aqui agora é que na fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão, ou seja, o paciente pode chegar para você no ambulatório referindo a outra comorbidade e também vinha associado com fibromialgia. Antigamente, os diagnósticos de fibromialgia foi um dos que eu já falei para vocês, dor musculoesquelética crônica, e também a avaliação de 11 dos 18 tender points. Isso aí eu vou falar com vocês um pouco mais para frente. Mas o que foi que mudou? Na verdade, observou-se que a grande maioria dos médicos não estavam avaliando de maneira rigorosa esses tender points. Tender points são pontos de sensibilidade. Você pressiona a digitopressão e aí fica o paciente refere dor. São os tender points. O que aconteceu agora foi um aprimoramento do seu diagnóstico, ou seja, médicos generalistas agora podem fazer o seu diagnóstico, ou seja, não está mais restrito a médicos especialistas em reumatologia. O seu diagnóstico agora tem como base 3 pilares. O primeiro deles é o índice de dor generalizada, ele é maior ou igual a 7 e a escala de severidade dos sintomas é maior ou igual a 5. Ou o índice de dor generalizada é maior ou igual tá. Ou o índice de dor generalizada está entre 3 e 6 e a escala de severidade dos sintomas, o ESS, é maior ou igual a 9. Mas Luquinhas, o que é esse IDG, esse ESS? Agora eu não quero que você grave nada, simplesmente bora entender o que significa a palavra. IDG, Índice de Dor Generalizada. Aqui, nada mais é do que o somatório de dores que o paciente está sentindo na última semana. Então ele vai chegar para você no ambulatório falando, tô com dor aqui, aqui, nesse lugar. Então você vai somar essa quantidade de dores e vai dar um número. O ESS é o que a própria palavra já diz pra gente. Escala de severidade dos sintomas. O paciente vai trazer um sintoma e você vai colocar dentro de uma escala. Esse sintoma, ele é pouco, ele é moderado, ele é muito agressivo. Então é basicamente isso. Fadiga, cansaço, distúrbio do sono. Quanto à etiopatogênese da doença, não tem muitas informações e muitas novidades. Na verdade, não é muito estudado, então não bora entrar muito em detalhes sobre isso. Mas uma coisa que você não pode deixar de saber é quanto ao exame físico. Lembra que eu falei para vocês que os tender points não são mais necessários para a gente dar o diagnóstico? Entretanto, ele é o único achado do exame físico, então se você sabe identificar, nunca deixe de avaliar. Pronto. São 18 tender points no nosso corpo. Para dar o diagnóstico tem que ser no mínimo 11. Na verdade são 9 tender points, então tipo assim, como de um lado e de outro, então vezes 2, 18. Sacou? E o que são esses tender points? Tender points nada mais são do que pontos sensíveis à dor. Ou seja, você vai pegar o seu polegar, colocar no local, fazer uma digitopressão, lembrando que a parte rosa da unha até ficar branca, certo? E esse paciente vai referir uma dor localizada. Existe uma série de sinais e sintomas que também podem vir associados à fibromialgia. Por exemplo, depressão é muito comum em cerca de 25 a 60% dos casos. Síndrome do colo irritável é muito comum em cerca de 50 a 80% dos casos. Já a cefaleia é comum em cerca de 50% dos casos. Existem uma série de comorbidades também que se assemelham à fibromialgia, como síndrome da fadiga crônica, dor miofacial, artrite reumatoide. Aqui é muito importante você se atentar para os valores de fator reumatoide anti-CCP e também para alguns achados radiológicos, como em articulação metacarpofalangiana e interfalangiana proximal,
A polimiosite reumática, que é mais comum em idosos e atinge mais a cintura escapular e pélvica. O lúpus eritematoso sistêmico, aí a gente vai se atentar mais para os valores do FAN, que é o fator antinuclear, e alguns achados também cutâneos. E até mesmo o hipotireoidismo, aqui vale a pena a gente seriar algumas dosagens de hormônios em rotina. E para fechar o nosso combo, bora falar sobre o tratamento. Nesse momento é muito importante a gente salientar a importância do tratamento mais humano para esse paciente. Quando a gente fala de fibromialgia, a gente tem que pensar que essa condição é muito mais do que algo meramente psicológico. Aqui a gente está falando sobre um tratamento de uma condição benigna e ameaçadora à vida, e sobretudo de difícil controle. E como é que é esse tratamento? Tem como base 2 pilares. Atividade física, lembrando que aqui são atividades físicas de baixo impacto, como Tai Chi Chuan, natação, caminhadas curtas e também o uso de moduladores da dor. Então foi isso, pessoal, a gente conseguiu fazer aqui um levantamento, um apanhado geral sobre tudo o que você precisa saber em fibromialgia. Mas se você quer se aprofundar e conhecer um pouco mais, eu convido vocês a conhecerem o Sanaflix. Lá a gente tem uma infinidade de conteúdos, desde fluxogramas, mapas mentais, videoaulas, tudo o que você precisa saber na sua faculdade de medicina. E relembrando mais uma vez, não saia desse vídeo antes de se inscrever aqui no canal, deixar um gostei e compartilhar com seus amigos. Nos vemos em breve. Nos vemos em breve não.